Amém. Bem-vindos, irmãos, todos, né? Deus possa estar nos abençoando nesta manhã. Senhor Jesus, na semana passada, né? Nós vimos pelo falar do Gaspar, nós vimos que ele falou desse aspecto, né? Dos cuidados dessa vida, né? Em que nós somos muitas vezes colocados no nosso dia a dia, colocar o nosso coração nas coisas dessa vida. Então, aí vem as preocupações, né? É a subsistência. Aí você vai tão envolvido com aquelas coisas, você vai se afastando de Deus. E isso é uma porta de entrada também para que muitas coisas possam entrar, né? As coisas pecaminosas, as coisas que separam você de Deus, né? E na verdade, irmão, nós somos criados, né? Isso redunda em quê? Em nós não servirmos a Deus. E nós somos criados para este fim, né, Ribas? Nós somos criados para servir a Deus. Então, o Senhor nos coloca num caminho, né? E aí nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre, então, a importância de nós andarmos na presença de Deus. Até o Ribas estava aqui na frente, o Ribas disse o seguinte, né? Que a experiência de Davi foi uma experiência de andar com Deus. Então, a boa notícia, irmãos, é que nessa chamada de andar com Deus, nesse caminho que o Senhor quer nos introduzir, é um caminho excelente. É um caminho em que, embora nós vamos passar por provações, né, por percalços, né, vai ter problemas, claro, né, mas é o seguinte, o final de tudo tem uma viva esperança. No final de tudo tem algo bom, tem algo que vai te edificar, que vai me edificar, né? Então, esse é um caminho que o Senhor nos propõe, né? Para que nós possamos estar andando e para que nós possamos estar trilhando esse caminho e nós sejamos abençoados. Deus quer nos abençoar, mas para isso nós precisamos aprender, então, como que nós vamos estar nos relacionando com o Senhor, né? Eu queria ver um versículo, irmãos, pode colocar na tela aqui. Salmo 37, 25. Ele confirma essa palavra, né? Vamos lá? Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele vem realmente de encontro dessa palavra, né? Essa frase, esse versículo, ele está lá então em Salmo 37, né? Sabe por quem ele foi proferido? Pelo Davi. Agora, irmãos, em sã consciência, né? Davi teve problema ou não? Ele teve dificuldades? Ele passou por privações? Claro que passou. Ele teve problemas sérios até, né? Mas assim, sempre caía, levantava, se voltava, se arrependia e diante do Senhor ele continuava, né? Então, essa regra, irmão, ela confirma, esse versículo confirma uma regra, então, de que os justos, eles serão abençoados. Ainda que passe por alguma situação, ele ainda passe por dificuldades, ele ainda vai ser abençoado. Ou seja, naquele momento você pode olhar, pode não estar vendo tudo, você pode não estar enxergando a situação como ela é, mas quando passa aquilo, você olha para trás e fala assim, fui abençoado, né? E no final, você tem, então, a bênção do Senhor, né? E aí nós temos vários exemplos, né? De pessoas que tiveram realmente dificuldade, passaram até privações, mas aquilo tudo foi fazendo com que a vida de Deus fosse mais trabalhada e no final fosse glorificado, né, na vida dele, né? E tem um versículo também em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, pode colocar na tela aqui. Ele fala um pouco disso também, né? Ele diz assim, ó, sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, tem mais, né? Tá. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados ou conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você vê que é um processo, né? O Senhor está dizendo o seguinte, que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Às vezes, irmão, nós estamos passando por situações, por circunstâncias, em que a gente olha e fala assim, mas isso não é para o bem, não tem sentido, né? Esse negócio parece que é um negócio do mal, né? Mas, na verdade, o Senhor sabe qual é a nossa necessidade. E Ele permite que nós passemos por muitas situações para que realmente a vida dele possa ser trabalhada em nós. E no final, haja uma conformação, ou seja, menos eu, mais de Deus. Tá? Então, tudo, irmãos, a visão é a seguinte, tudo está debaixo do controle de Deus. Tá? Isso requer, nós vamos ver aqui, requer realmente nós termos uma relação próxima com o Senhor, né? Também em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios 3, ele fala um pouco disso, né? Ele diz assim, ó, não somos, se vocês quiserem ler juntos, eu vou lendo aqui, mas só para vocês estarem acompanhando, tá? E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, né? Vamos lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como Senhor, o Espírito. Então esse é um processo, né? Um processo de transformação. Um processo que vai exigir que nós nos acheguemos à presença do Senhor, tá? E quando nós chegamos à presença do Senhor, nessa comunhão, o Senhor vai se desvendando para nós, os nossos véus, né? O véu, ele faz com que você enxergue mais ou menos, né? Você enxergue imagens, né? Não muito definidas. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, e nós temos comunhão e andamos na presença do Senhor, irmãos, os véus são retirados, e o Senhor vai nos iluminando, e nós vamos, nessa relação com Deus, o Senhor vai se acrescentando a nós. Ele fala assim, nós vamos sendo transformados. Por quê? Porque a nossa conformação ainda é muito, às vezes, natural. Então, falta muito Deus para nós, por isso que sobra expressão de coisas naturais, né? Mas o Senhor está nos trazendo, então, essa comunhão para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós tenhamos mais comunhão com Ele, para que, ao contemplar, mais a imagem dEle entre em nós, e isso vai limpando nossa vasilha, nosso vaso, nosso coração, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, tudo aquilo que às vezes, ainda cheio do homem natural, impede de nós estarmos andando diariamente com o Senhor, né? E Ele vai transformando para nos conformar à própria imagem dEle. Então, irmãos, isso é uma relação longa, né? É uma relação que começa quando nós cremos no Senhor Jesus, e ela continua depois nessa jornada, e o Senhor está sempre fazendo com que a gente se volte a Ele e o conheça mais, né? Então, falando desse aspecto positivo, de nós estarmos andando, né, na presença do Senhor, nós tivemos muitos homens na Bíblia, irmãos, que fizeram isso. E eles são um encorajamento para nós, né? Andar na presença do Senhor. Tem Gênesis, né? Gênesis capítulo 17, o versículo 1 diz assim, ó, vamos juntos? Quando atingiu Abraão a idade, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Vamos falar junto? Anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Anda na presença do Senhor. Quer ser íntegro? Anda na presença do Senhor. Esse é o nosso encorajamento para nós, né? Nós vimos que também, Moisés também teve dificuldades, teve problemas também. Mas o Senhor falou assim, ó, vem cá, vou te ensinar uma coisa, ó. Anda na minha presença e ser perfeito.
Assim também o Senhor está falando para nós essa manhã, né, irmãos? Cada um de nós chamando pelo nosso nome, anda na minha presença e ser perfeito, né? Mas, quando fala isso, qual que é o significado de andar na presença do Senhor? O que que realmente estaria significando, né? Qual que é o significado dessa palavra? Como que ela acontece de maneira prática? Tem alguma sugestão ou não? Como que acontece para nós estarmos andando na presença do Senhor? Invocando? Alguém mais tem uma sugestão? Mais um. Invocando, congregando, o que mais? Lendo, orando e lendo a palavra. Quem mais dá uma sugestão? Tá? Louvando. Mas tem uma palavra que eu queria colocar para vocês, irmãos. Andar na presença do Senhor, ela tem o significado de obedecer. Se não obedecer, não vai andar na presença do Senhor, né? Isso vale para todos nós, né? Vale para mim, vale para você também, né? Então, andar na presença do Senhor vai requerer nós obedecermos. Se não obedece, como é que você vai andar na presença do Senhor se não há obediência, né? Então, para nós obedecermos ao Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Não há obediência sem conhecimento, né? Ou seja, como é que você vai obedecer alguém que você não conhece? Então o Senhor está nos chamando para uma relação íntima, uma relação mais próxima, em que Ele possa se revelar para nós, nós possamos conhecê-lo e possamos dessa forma obedecê-lo. Como é que é você? Como é que é a sua vida? Como é que é a minha vida? Nós obedecemos ou não obedecemos? O que vocês acham, irmãos? Sim? Um pouquinho? Eu diria assim, Marcelo, tá certo. Eu diria assim, nós obedecemos e nós desobedecemos. É isso, não é verdade, irmãos? Nós obedecemos e nós desobedecemos. Quando nós obedecemos, a Bíblia nos garante uma coisa: será abençoado. Ah, você obedeceu? Ah, eu obedeci? Bênção. Mas, e quando nós desobedecemos, o que acontece? Lascou. Está lascada. A verdade é que quando nós desobedecemos, irmãos, nós temos um prejuízo, não é verdade? Mas o Senhor fala assim, ó, sempre quando nós conhecemos e obedecemos, nós somos, então, abençoados, né? Então, todas as coisas que o Senhor fala, irmãos, e para isso, Ele nos leva a uma coisa muito importante que os irmãos estão fazendo nesse começo de ano, né? Houve um encorajamento no final do ano para nós lermos a Bíblia. Quer obedecer, primeiro, quer conhecer a Deus? Tem que ler a Bíblia. Quer obedecer a Deus? Tem que conhecer a Bíblia. Tá? Porque a Bíblia, ela representa o nosso próprio Deus, né? Ou seja, a natureza, a vida de Deus está tudo explanado, está tudo ali colocada para que nós possamos conhecê-lo e possamos obedecê-lo. Então, ali, irmãos, tem muitas normas, tem muitas regras, tem muitos ensinamentos, né? Que é para nós seguirmos. E esse Deus Criador, Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece o que nós precisamos, né? E então Ele coloca ali coisas que são benefícios para nós. Nessa Bíblia, nesses ensinamentos que o Senhor nos coloca, Ele nos dá muitas dicas, né? E muitos ensinamentos também. E Ele fala, por exemplo, ó, se você fizer isso, bênção. Se você fizer aquilo, não vai ter bênção, né? Por exemplo, né, colocando aqui os 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos, o que nós temos ali? Uma das coisas, não matarás, tá certo? E se você matar, o que acontece? Se lascou, você vai ter problema, tá? Mas também coloca a seguinte, quando você, ele falou assim, olha, para nós amarmos a nós mesmos, né? Para que nós possamos amar o nosso próximo. Mas aí, irmãos, muitas vezes nós, também por não conhecermos, nós desprezamos a nós mesmos, nós ficamos com baixa estima, nós não gostamos da gente, não gostamos do nosso jeito, não gostamos do nosso cabelo, se tem cabelo, se não tem cabelo, se é alto, se é baixo, se é magro, se é preto. Enfim, nós às vezes nos desprezamos e nós passamos a não amar a nós mesmos. Só que você fala assim, ó, amai o próximo como a si mesmo. Só que, então, para você amar aquele que é diferente, você tem que primeiro
saber que você é Você é uma criatura, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus, Ele quer entrar em você, quer mudar a sua vida, para que você realmente reconheça essa preciosidade que é ter sido criado e gerado pelo nosso Senhor, essa vida de ressurreição, né? Então, por que ele está nos preparando? Nos preparando para nós amarmos o próximo. Ele fala assim, como que você vai amar o próximo? Bom, se você não ama você mesmo, como é que você vai amar o próximo? Você nem tem experiência de amor, né? Então o Senhor está realmente, fala palavras para que nós possamos ser essas pessoas em que nós possamos estar obedecendo aquilo que nós estamos ouvindo nas Escrituras, né? Então, para que nós possamos obedecer, irmão, nós precisamos realmente conhecer as Escrituras, né? Então, acho que os irmãos estão tendo muita experiência de ler a Bíblia, né? Eu comecei do Novo Testamento, né? Então, eu estou agora entrando em Efésios, né? Mas assim, a Bíblia, irmãos, ela nos revela o coração de Deus, revela a pessoa do Senhor e vai nos introduzindo isso para dentro de nós, para que nós possamos realmente ser transformados, conformados, e essa vida realmente possa estar substituindo aquela vida anterior, né? Então, quando nós lemos a palavra, nós podemos estar realmente sendo constituídos com essas palavras para que elas possam estar sendo luz para nós. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios, né? Quando nós, então, nós queremos contato com o Senhor, o que nós fazemos, irmãos, né? Dos meios, né? Nós oramos. Nós oramos e o que acontece? Quando nós vamos para a palavra, o Senhor revela para nós, porque ali tem a luz da palavra, né? Então, nessa conexão entre nossa devoção ao Senhor, nós vamos para a palavra ilumina, e isso nos capacita a nós estarmos nessa jornada andando mais na presença do Senhor, né? Efésios 1:18, pode colocar ali? Efésios 1:18, vamos juntos, irmãos? Ele fala assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração. Amém. Iluminados os olhos do vosso coração, né? Então, nós sabemos que nas Escrituras nós temos luz. Então, a palavra, ela vem para nós como luz, e ela vai nos iluminando, e ela vai tirando as trevas, e ela vai nos introduzindo, então, mais uma relação mais íntima com Deus, porque com tudo isso, o Senhor está nos preparando, fazendo com que nós sejamos, então, conformados à sua imagem, para que nós possamos servi-lo. Se nós não conhecemos, não somos transformados, não temos relação com Deus, não tem como ter alguma coisa parecida com Deus. Então, Ele quer que cada um de nós sirvamos ao Senhor. E nesse começo do ano também, estamos tendo ainda essa experiência, né, de nos ajuntarmos em comissões, né? Isso, irmãos, é para que cada um de nós, membro precioso do corpo de Cristo, nós sejamos ativos. Nós sabemos que para que a gente não se despreze, né? Não tenho dom nenhum, né? Para que eu vou me colocar para servir, sendo que eu não sei nem para que eu sirvo, né? Mas nós estamos ajudando os irmãos a entender que cada um de nós, ele é muito importante. Nós somos membros desse corpo, né? Então, através das comissões, irmão, nós queremos que todos os irmãos sirvam, que ninguém fique para fora e que todos possam estar dando uma contribuição para que não pese para ninguém, mas que no final nós tenhamos igreja gloriosa, igreja edificada, né? E que ela seja a expressão de Deus, né? Então o Senhor Ele nos convida então para andar na sua presença, né? Muitos homens, irmãos, andaram na presença de Deus, né? Vamos ver aqui Gênesis fala. Vamos juntos? Andou Enoque com Deus e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos. Amém. Enoque andou com Deus. Irmãos, e nós andamos com Deus ou não? Às vezes sim, né? Às vezes a gente insiste em andar em nós mesmos. E o Senhor está falando assim, esse homem, Enoque, ele andou com Deus, né? E a relação foi tão legal, foi tão harmônica, foi tão gostosa, foi tão intensa, eu diria, né? Foi tão intensa, que o Senhor falou assim, vem para cá, né?
tá tão bom, né? Ou seja, tá tão intenso esse negócio, aí tomou para si. Então, mas olha só o nível de relacionamento que Deus realmente tem interesse em ter com o homem, né? Uma relação tão intensa em que Deus e o homem sejam uma coisa só, né? Ou seja, um seja a expressão do outro. E também 17:1. Tá aí? Vamos lá? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha só, irmãos. Se nós queremos realmente, e esse perfeito aqui é o sentido de íntegro, completo, né? Quer ser íntegro, quer ser completo, o Senhor fala assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito, né? Nós vimos que Abraão também teve as suas dificuldades, né? Mas o Senhor falou assim, ó, para tudo, vem cá, quero te dizer um negócio, né? Anda na minha presença e ser perfeito, ser íntegro, seja completo, né? Então, essa palavra também é para nós também, né? Então, se você falar assim, qual que era a característica desses homens? Que andaram com Deus. Andaram com Deus de tal maneira em que eles foram assimilando Deus e Deus foi sendo expressado na vida deles. Então, isso é o processo de transformação, de conformação, para que Deus seja manifestado na nossa vida, né? É o que a gente chama, né, de... Quando fala de andar, né, pode vir aquela imagem assim, fala assim, então eu vou andar com Deus no dia a dia. Então, estou andando na rua, então é como se estivesse pegando na mão de Deus aqui, estou andando, é como se fosse uma relação assim, como a gente entende, né? Mas ele está falando aqui de um viver, percebe? Porque você não vai estar 24 horas por dia orando, ou 24 horas por dia lendo a Bíblia, ou 24 horas por dia meditando, ou em algum lugar, ou no local de reuniões, né? Louvando. Não, você tem uma vida normal, mas essa vida normal, o Senhor nos convida a viver com Ele. Você percebe, irmão? É o que a gente chama de viver piedoso, não é isso? O que é o viver piedoso, irmãos? É o viver que manifesta Deus. Onde? Na carne. Onde? Aonde? Em todo tempo, né? Em todo lugar. Você percebe? Então você está sempre, quando o Senhor fala assim, ó, estou invocando o nome do Senhor, é uma maneira de você estar renovando a sua mente. Ou seja, você está inclinando, você está contribuindo para que você não perca a presença, mas você tenha a presença do Senhor e você tenha nessa comunhão, a vida ela vai acontecendo. E nós, irmãos, nós somos um ser tripartido, certo? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Andar com Deus nesses 3 níveis. É um nível em que nós apresentamos o nosso corpo, nós apresentamos a nossa alma com nossa mente, nossas vontades, nossas emoções, né? Que são lutas, né, irmãos? Ninguém está dizendo que é pleno, né? Mas assim, que nós estamos no caminho e que o Senhor está, né, muito disposto, assim, a nos ajudar, nós realmente vivermos na sua presença e nós sejamos transformados, nossa mente renovada, uma mente inclinada para o Espírito, uma mente que redunde em algo que expressa Deus, né, no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos e também no nosso espírito. Então nós temos um corpo, uma alma e um espírito, e o Senhor está querendo em que nós sejamos esses que se apresentam, né, e andam diante de Deus, usando o nosso corpo, nossa alma e também o nosso espírito, né? Efésios 5, 25, ele fala assim, irmãos, ó, maridos, é isso? Vamos lá? Maridos, amais. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Não é esse versículo. Eu vou falar o versículo, tá? Eu conheço o versículo. Ele fala assim, ó, para os maridos ouvirem, né? Ele fala assim, ó, aí os irmãos ajudam, vão lembrar o versículo aí. Ele fala assim em Efésios, né? Para que nós, ele fala assim, para que nós sejamos cheios do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos falar junto? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há confusão, mas enchei-vos
Não, o Senhor está querendo nos encher do Espírito, porque Ele quer que nós andemos na presença dEle. Sem o Espírito, e conectado com o Espírito de Deus, não tem conformação, não vai ser conformado à imagem de Deus, né? E isso, por isso que o Senhor está querendo nos despertar, e nesse começo do ano também, para que nós possamos ser esses que leem a Bíblia, que vão na fonte, que vão trazendo essa palavra que está impressa aqui, para dentro de nós, para que ela vá nos conformando, ela vai tirando os elementos naturais e nos enchendo mais com a vida de Deus, né? Então ele fala da importância de nós sermos esses que são cheios do Espírito Santo, né? Aí tem um trecho assim, então a gente vai ler um capítulozinho bem curtinho de Salmos, Salmo 1. Vamos ler junto? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às águas. Devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim? São, porém, como a palha com o vento que se dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Certo? É isso aí. Então, ele mostra que esse caminho que o Senhor está nos colocando, irmãos, é um caminho que você pode dizer assim, ó, é um estilo de vida. Você pode colocar isso como um estilo, tá? Qual que é o estilo? Esse estilo que o Senhor está propondo para nós é de acordo com a Bíblia, né? O Senhor está nos ensinando como que nós devemos andar na presença dEle, é um estilo, não é verdade? Porque tem o estilo do mundo também, né? Ou seja, se você não quer andar, ou se a gente não quer andar no estilo de Deus, nós vamos estar andando, né, no estilo do mundo. E no mundo, as pessoas são conformadas porque elas estão vivendo segundo aquele estilo, né? Então, o Senhor nos leva também a ter esse sentimento, então, de nós estarmos indo às Escrituras para que nós sejamos realmente esses que que manifestam Deus em todo lugar, né? Isso é um estilo, podemos dizer, né? É um estilo em que Deus pode estar sendo manifestado no nosso viver, né? Então, eu comecei dizendo para os irmãos que quando nós optamos, irmãos, de andar, porque nós podemos dizer sim ou não, né? Optamos em andar na presença de Deus, é uma trajetória que nos é proposta, tá? Não quer dizer que não vai ter percalços, que não vai ter dificuldade, que não vai ter provação, não é isso que está dizendo, né? Mas assim, que ainda que vai acontecer, e o Senhor sabe como Ele é o autor da vida, né? E nos deu o manual que é a Bíblia, e ali Ele nos orienta também, para que, nos conhecendo, Ele vai permitindo que as situações elas aconteçam, para que nós sejamos transformados também, para que nós sejamos modificados, né? E mais de Deus possa ser manifestado em nós. Mas na trajetória é a seguinte, no final, abençoado é. No final de tudo, irmãos, o Senhor tem a bênção para nós, né? E nessa proposta, então, o Senhor, Ele nos chama para a sua presença e fala assim, olha, há muitos benefícios, né? Claro que deixa-se muitas coisas, mas tem muitos benefícios, e nesses benefícios nós podemos ver que andar na presença de Deus, Ele pode nos trazer os seguintes. Quero só citar um exemplo aqui dos muitos que existem, né? Está na experiência que o povo de Israel teve ao sair do Egito, né? E Paulo faz essa menção no capítulo 10 de 1 Coríntios, né? Vamos juntos? Ora. Sob a nuvem. Todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um
do manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aleluia. Olha só a experiência que o povo de Israel teve, irmãos. Então, primeiro, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para nós virarmos a página, né? Ali você viu, quando o apóstolo Paulo está falando da experiência do povo de Israel, viviam no Egito, estava lá há décadas e décadas, né? Sob a escravidão do faraó e aquela coisa do mundo, do opressor. Aí o Senhor o chama para uma nova experiência. Quando o Senhor nos chama, Ele está nos chamando para uma nova experiência, né? E ali, a primeira experiência deles teve coisas miraculosas. Para você passar um mar, você tem que molhar o pé, né? Você vai ter que nadar, você vai ter que fazer alguma coisa, né, que é comum quando se faz isso. Mas ali o Senhor falou assim, quero mostrar quem eu sou, tá? Estou chamando vocês para uma experiência, e ali, irmãos, ali é apresentado para eles uma experiência miraculosa, né? O mar se abriu e eles passaram, né, com o pé enxuto ali, então foi uma experiência assim grandiosa. Deus nos chama, né? E muitas vezes o Senhor faz milagres, né? Faz coisas miraculosas, porque esse é o chamamento dele, e ele fala assim, olha, agora eu quero introduzir vocês numa outra experiência. E ali nós vemos a experiência da nuvem, né? Eles estavam sendo introduzidos num deserto, né? Ou seja, o deserto é sinônimo de calor, é sinônimo de provação, é sinônimo de exaustão até. Mas o Senhor falou assim, para aí, deixa comigo. Eu sou a proteção de vocês. Então, naquela nuvem, a nuvem dava o quê, irmãos? A nuvem dava a direção. Quando o Senhor nos chama e nos introduz, então, no viver da igreja também, para que nós possamos ser esses que vão deixando as coisas velhas para trás e passamos pela experiência do novo nascimento, né? O mar também representa o batismo, né? Como ele cita ali, mostrando que agora é um novo homem, né? Agora é uma nova criatura, agora tem novas experiências, né? Então o Senhor vem, irmãos, e nos introduz então nessa experiência em que a nuvem traz a proteção, tá? Para que o povo pudesse estar caminhando, e também a direção. Ela dava a direção para onde o povo deveria seguir, então, né? Mas aí, nessa passagem do apóstolo Paulo, ele fala também que tudo estava a providência divina. Eles tinham ali, agora, irmãos, uma mudança de hábitos, e esse hábito tinha a ver com o que eles estavam comendo. Quando eu falei assim, olha, a Bíblia, se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia é um alimento, né? É um alimento espiritual. Quando falta o alimento espiritual, tem o alimento do mundo. Ou seja, do que nós estamos nos alimentando, vai ser o que nós vamos expressar, né? Muitos dizem assim, que você é o que você come. E ali estava sendo feita uma mudança metabólica, né? Ou seja, do organismo mesmo. Eles estariam sendo introduzidos para uma experiência nova, uma experiência em que Deus estaria providenciando o alimento, né? E nós vemos que eles são supridos com maná, né? E começa uma nova dieta, né? Então o Senhor também está nos chamando para uma nova dieta, né? A dieta de nós diariamente, irmãos, né? Diariamente nós tomamos da palavra. Não tem jeito. Quer ser espiritual? Tem que tomar da palavra, comer da palavra, né? Até a Silvana falou, né? Orar, ler a palavra, enfim. Você está lendo a Escritura de uma maneira sequencial, para que você possa estar recebendo também dos ensinamentos do Senhor, né? Então essa palavra se torna o nosso alimento. Mas também, eles tinham também uma pedra, né? A rocha, que ele fala assim, que é Cristo. Então o Senhor, irmãos, ele nos cuida, dá a direção, nos supre também com o alimento e também com a água. A Bíblia também é água. A Bíblia também é água do Espírito, né? Então, se tem duas coisas que são fundamentais para a vida humana, é comer e beber, né? Essas duas coisas são fundamentais. Quando acontece de tomar uma água que é inadequada, uma comida que é inadequada, passa-se mal e até perde-se a vida, né?
Então, nesse sentido, o Senhor está querendo, debaixo dessa orientação, irmãos, debaixo dessa nuvem, né, que é a própria presença do Senhor, e essa rocha que é o próprio suprimento do Senhor para o seu povo, o Senhor quer nos introduzir. Nos introduz na vida da igreja, para que nós sejamos esses que vão mudando a nossa disposição, a nossa alimentação, e nós possamos ser esses que servem o Senhor, né? Não somos seres individuais que vivem como um ermitão, né? Vivem para si, mas agora o Senhor nos coloca juntos, e viver juntos não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige grau de paciência até, né? De perseverança. Mas, irmãos, Ele nos supre com a vida, né? Ele nos deu o Espírito, e Ele vai cada vez mais nos suprindo com a vida de Deus, e essa vida vai fazendo com que nós sejamos menos espinhudos, né? Sejamos menos pontiagudos, e nós possamos ser aqueles que se encaixam mais. Então, quando há mais encaixe, há mais edificação, mais expressão, né? Então, eu creio que seja isso que o Senhor nos colocou nesse ambiente, para que nós sejamos, então, servindo juntos, né? Vivendo juntos, aprendendo também a considerar o próximo, né? A considerar o próximo, porque às vezes também a gente considera tanto a gente que a gente não considera tão bem o próximo. Mas nesse caminho o Senhor vai nos aperfeiçoando para que nós sejamos essas pedras abauloadas, né? Que elas não fiquem dando, não sejam pontiagudas, né? Que não fiquem espetando o próximo, mas nós sejamos o perfeito encaixe para que haja a edificação de Deus, né? Tudo isso acontece, irmãos, quando nós aprendemos a andar na presença do Senhor, tá? E o Senhor está nos ensinando isso diariamente, né? E Ele quer que realmente essa vida, ela entre em nós de tal forma que nós sejamos aqueles que obedecem a sua palavra. E para obedecer, precisamos conhecer. E para conhecer, Ele já trouxe a luz para nós da palavra, abriu as escrituras, nós temos hoje as mensagens, né? Nós temos hoje todo o material, basta apenas a nossa disposição de nós estarmos indo na presença do Senhor, para que Ele possa estar falando conosco e nós possamos estar diariamente vivendo na presença do Senhor, né? Irmãos, isso é um desafio, né? É fácil? Se fosse fácil, todos nós teríamos tirado de letra isso, né? Teríamos já, talvez, em níveis muito mais elevados. Mas a esperança é que nós fomos colocados num ambiente propício para que a vida seja trabalhada em nós e essa vida seja acrescentada, a vida divina acrescentada em nós, de forma que nós sejamos aqueles que expressam a Deus no nosso viver diário, né? Qual que é a tua experiência disso, irmãos? Tá? Eu acho que tá bom, né? Vilmar? Tá encerrado aqui. E aí eu coloco para os irmãos, né? Traga a tua porção. Qual que é a tua experiência de você estar vivendo, né, diante do Senhor, mesmo com as dificuldades, mas está sempre se voltando para que a vida de Deus realmente possa ser mais plenamente manifestada em nós. Tá? Eu deixo com você então a palavra, tá, irmãos? Vamos lá.